Quem já achou os tesouros aí? Quem está procurando tesouro aí? Olha a nova série, em cima do resgate de Deus. 10 tesouros que devemos resgatar. Se tem que resgatar, é porque está. Então vamos pensar comigo. Se tem um tesouro, tem para encontrar esse tesouro? Mapa do tesouro. Eu até procurei alguns filmes assim, que eu ia imitar a Bispa Nivalda, mas eu falei assim, vamos falar que eu estou imitando a Bispa Nivalda, eu ia pegar o do Indiana Jones, né, que é o mais conhecido, né, a Caça do Tesouro, todo mundo já assistiu esse, né? Mas se nós temos um tesouro perdido, nós precisamos de um. E se nós precisamos de um mapa, nós precisamos de um plano de ação para chegar nesse bendito tesouro. A pergunta é, aonde é o ponto de largada? Hein? Geralmente tem aquela setinha assim, né? Que vai mostrando, entra para a direita, para a esquerda. Irmãos, eu vou falar, são 10. Eu vou falar 7, rapidinho, para você entender. O primeiro, coloca aqui para mim, João 13:34. O primeiro ponto para você achar o tesouro é você ter comunhão. Olha o que ele diz ali, João 13:34. E eu lhes dou o quê? Um velho? Um novo o quê? Que vocês devem fazer o quê? Continua. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Presta atenção. Comunhão é algo muito importante na vida de um casal. Pode ter 10 anos, 2 anos, 5 anos. Quantos anos? 57? 58 anos aguentando o pastor Rubens. Quantos anos, Marisa? 40 anos aguentando o careca. Irmão, vocês têm que conhecer meu carequinho. Ele é lindo, fofo. Enche ele de beijo hoje à noite. 31 anos aguentando o meu amor, Bispa Nivalda. Vivi, a comunhão ela é tão forte, né? O Daniel já olhou para minha cara tipo assim, meu Deus, tomara que ele nem pergunte para a Cíntia. Acho que o Daniel deve aprontar todo dia. É igual o tio Rui, né? Mas quando você entende o que é comunhão, só o seu olhar fala. A Lu. O olhar da Lu é esse aqui, ó. O olhar da Lu é esse aqui, ó. Não vou, assim, ó. Não vou nem falar nada. Né, Sataninho? Pastor Valdir, alguém vai a algum lugar sem comunhão? Não. Por quê? Comunhão é liberdade. Comunhão é intimidade. Eu quando chego na casa da minha mãe, eu não fico assim, Senhor Rubens, posso me direcionar ao banheiro? Senhor Rubens, posso abrir a geladeira? Não, meu irmão, é a casa do meu pai. Eu só não deito na cama dele porque eu preciso respeitar a cama dele. Mas se minha mãe e meu pai falar, pode deitar, eu vou me deitar. Mas a geladeira eu posso assaltar. Geralmente eu assalto o fogão. Às vezes eu chego 3 horas da tarde, mãe, estou com uma fome. Mãe, por que mãe sempre tem comidinha pronta lá, né? Nem que tenha que esquentar rapidamente, mas ela se vira um ovinho batido, faz alguma coisa, um bate-top, né? Mãe é mãe, né? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida das mães, né? Então ninguém vai resgatar o seu tesouro sem comunhão. O segundo ponto, que é muito importante, quem falou isso aqui foi sobre o Bispo Castro. Você que ainda não pegou essa ministração, foi uma ministração excelente do Bispo Castro. O segundo ponto, terça-feira, fala sobre paz. Olha o pastor Rubens ali, ó. Olha, aponta para ele ali, ó. Vira ali o pastor Rubens ali, ó. Aquele ali, ó. Ele me ensinou a base da paz. Sabe qual que é a base da paz? Se precisar perder, perde, mas não perde a paz. Se precisar ser criticado, pode criticar, mas não perde a paz. Porque a paz, a própria palavra diz, é o árbitro. Deixo-vos a
A minha paz não vos la dou como o mundo. Por quê? Qual que é a paz do mundo? É o dinheiro. É o time de futebol ganhar. O que é a paz do mundo? É a fama? Agora todo mundo corre atrás de like. Quem vai fazer o melhor vídeo? O que vai isso? A melhor música? A melhor isso? Mas tudo isso é passar. Mas a paz que Jesus fala assim, ó. Ele soprou a paz. Essa não passa. Bate no teu coração e fala, essa paz fica. Hein, Marcão? Você senta lá, você olha na tela lá, ó, eu já fui na casa do Marcão, ele tem mais televisão do que Jesus na terra. Eu acho que é para ver todo mundo nas reuniões, né, Marco? Mas eu acho que ele vê cara assim, ó, desesperado, e ele está lá. Sabe por quê? Você pode não saber o que você vai fazer. Geralmente você não sabe o que vai fazer, mas você sabe que Deus vai te dar um norte. Né, Carmen? Como eu vou fazer para pagar os 14 mil reais? Não sei, mas eu vou comer, beber e dormir. E o segundo segredo para você achar o tesouro, tio Rui, é a paz. Eu me lembro de uma situação que eu passei e eu liguei para o meu pai e ele me deu as coordenadas e eu fiz exatamente o que ele falou e eu apanhei. Perdi, mas eu não perdi a paz. Porque o que eu passei, ele passou. Porque quando eu fui me desligar de onde eu estava, eu não levei nada para minha casa, irmãos. Nada. Nem uma cadeira, nada. Eu só levei as minhas filhas. Mais nada. E quando eu saí de lá, eu fui acusado de ladrão. Mas eles não sabiam que eu tenho uma mulher chata. Sabe o que ela tinha feito? Uma relação de tudo que tinha na igreja. E nós já tínhamos levado na mão da nossa autoridade. Então, quem estava me chamando de ladrão é quem era local. Mas o patrão lá em cima sabia que eu não tinha pego nada. Eu não estou falando de Deus, não. Estou falando do meu bispo superior. Porque eu tinha levado antes para ele. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Então, não abra mão da paz. O terceiro passo. Vem cá. Vem cá, corre ao meu encontro. Oh, cuidado. Dá um beijinho. Não perca o seu amor. Terceiro passo é o amor, né, meu? Fala um pouquinho, dá um microfone aqui, eu não vi, meu amor. Sim! Como é que é? Qual que eu uso aqui? O azul. Ah, não, vamos dar o verde para ela. Não, me nego a dar o azul para ela. Vai usar o verde. Fale um pouquinho do amor. O amor é paciente. Você me aguenta? O amor não se arde em ciúmes. Que mais? O amor não compete. Fala para os homens olhando isso, para quem está em casa, você que está em casa, o que é o amor? O amor renuncia. O amor renuncia. O amor se coloca no lugar se preciso for. Glória a Deus. O que mais? O amor fica até sem dormir. O que mais? O amor fica até sem comer para que a outra parte coma. Amém. Você entendeu, meu irmão? O amor não tem preço. Né? Sim. O amor de mãe, o amor de vó. Bispa, me ajuda a falar sobre isso aqui, ó. Ó, esse tesouro aqui, o pastor Valdir pregou. Presta atenção que eu vou falar. Presta atenção. É o quarto. Você que tem pai, você que é pai e mãe, encosta aqui para tirar foto, para sair bem bonita assim, ó. O R.R. Soares e a dona Sara. É a mulher do R.R. Soares. Pega o seu filho, a sua filha, põe no sofá e põe essa ministração de quarta-feira para você ouvir com os seus filhos. O pastor Valdir deu uma aula bíblica de respeitos biblicamente com os pais. Põe lá seu filho sentado, põe a ministração, deu 40 minutos, mais ou menos. 35. Nossa, tá curado, hein? A hora vai, né, pastor Valdir? Né? Fala pra ele. Irmãos, até acontecer. Respeitar pai e mãe não é uma escolha, é uma escolha? Porque assim, né? O que acontece essa questão de respeito, né?
Às vezes alguém pode falar assim, mas o meu pai é fora da visão, minha mãe é fora da caixinha, porque acontecem situações em que os filhos têm mais juízo que os pais. Infelizmente, o mundo está pervertido, né? Mas o que isso tem a ver? Esse tesouro tem a ver com a aliança. Então, a aliança parte de você. Sempre vai partir de nós. E nunca do outro. Amém? É assim que as coisas funcionam. Então, porque eu tenho uma aliança com Deus, ainda que o meu pai, minha mãe tenham uma situação, ou até a pessoa que é responsável por mim, porque tem filhos que são criados por outros também, né? Mas ele bebe. Mas você tem uma aliança com Deus. A palavra está na sua vida. Então, você é o solo que vai receber essa semente. Então, você vai dar ao respeito. Amém? E os filhos que têm os pais, né, curados, libertos, a mesma coisa. Aí é mais ainda, né? Porque você não vai poder dizer, eu não recebi. Porque se você recebeu, é igual o irmão do filho pródigo, né? O pai olha para ele e fala assim, você sempre teve tudo, você sempre esteve do meu lado. Ao contrário do seu irmão, né? Que foi embora de casa, estava morto e agora está aqui de volta. Então, o irmão do filho pródigo, aquele outro filho, ele desrespeita o pai. Porque ele pede a herança, o pai ainda estava vivo. Ele ainda pede a herança na hora errada. Então, tem a ver com a aliança que nós temos com Deus. Amém. Muito obrigado, Amém? Viu? Mais não tarde, deixa não que eu vou ministrar o resto. Né? Pode pôr o microfone ali. O quinto passo foi o pastor Cláudio que falou sobre o tempo. O mapa do tesouro tem um ponto de partida. E se nós não mergulharmos com o tempo na palavra, a palavra não pode ser algo para nós quando a gente não tem o que fazer. Eu estou sem nada o que fazer. Eu vou ler a Bíblia. Não. A gente tem que encontrar tempo para a família. É difícil às vezes, né, Júlia? A gente trabalha tanto. A gente tem que encontrar tempo para o trabalho. A gente tem que encontrar tempo. Cadê os pais que ainda têm filhos pequenos? Para os filhos. Jogar bola com o filho. Ir no parquinho. Ir no McDonald's. Isso é besteira, não é não. Orar com os filhos. Tempo de pegar o seu filho e ir para a igreja. A palavra de Deus diz assim: ensina o caminho do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: ensinar o caminho não é dar o interesse não, viu? Ensinar o caminho é ensinar a palavra. Pastor Valdir, Valdir de Azevedo 154, pega o Uber que ele te deixa lá. Não, senta com teu filho. Maridos, cadê os homens? Fica os homens de pé aí, cadê todos os homens? Nós vamos ter discipulado de homens em setembro, prepara aí, quero ouvir um glória a Deus bem alto aí. Julião, prepara, setembro, nós vamos marcar a data. Olha para mim os homens, é chamar a esposa. Fala, meu amor, estou aqui para você. Fala tudo que você não gosta de mim. Eita, nós! É você olhar no olho dela e falar, amor, o que você quer que eu melhore? Porque às vezes a gente quer um casamento perfeito, mas a gente não investe nesse casamento. Casamento é igual uma empresa. Se você não investir na empresa, ela vai crescer? Para essa empresa crescer, o que você tem que fazer? Investir tempo, informações, produtos, tecnologia, conhecer o que você está vendendo. Quem quer um casamento abençoado aqui dos homens? Investe na sua esposa. Eu invisto na minha esposa tanto que eu prefiro dar o melhor para ela do que para mim. Porque eu aprendi isso com meu pai. Amém? E eu tenho que melhorar bastante. Por isso que eu pego no pé do Lelê. Falo, Lelê, eu te amo. Eu quero ver o Lelê casado, feliz. Mas vai ter dia que você vai estar triste, viu? Se prepare, não vai ser só alegria, não. Pode aceitar os homens aí. Lelê, casar é bom, mas tem dia que você vai querer matar vivo. Não dá spoiler. O sexto segredo. Esse daqui foi ministrado ontem, que era a tia Sandra e o tio Rui, e eu substituí eles.
O tesouro da presença de Deus. Coloca aqui para mim. Olha o que Paulo fala. 2 Coríntios 4, 7. Presta atenção. Vivi, todos. Ou você tem a presença do Espírito Santo de Deus, ou você não tem. Ninguém vai usar o nome de Deus em vão, falando que tem, se Deus não deu. Ninguém. Por isso que Davi ele faz uma oração desesperado. Senhor, pode me penalizar, pode tocar em mim, pode tocar na minha carne, pode tocar isso, pode tocar. Só não tira a minha salvação. Só não tira a sua presença da minha vida. Porque ele viu o que tinha acontecido com Saul. E na cabeça dele ele falava, eu não quero ser um Saul, sendo rejeitado pelo próprio Deus. Olha o que o apóstolo Paulo coloca. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência, vamos todos, do poder de Deus, do poder, provém de quem? E não, vamos de novo, volta no veja, observa, para que, se é para ver algo que precisa ser notório, todos têm que ir em. Quando aquela mulher olha para Eliseu, ou Elias, e fala assim, vejo que este homem é o quê? Santo homem de Deus. Por que ela estava falando isso? O que ela estava vendo? Na figura do profeta, o próprio Deus. Não é isso? Não é isso? Continuamos, não é isso, meus mestres que estão sentados aqui? Me ajuda aí. A excelência do quê? Quem dá o poder ao homem? Infelizmente, a gente está vivendo fases de pastores que são muito usados nas curas, nas profecias, no dom da palavra, nos 5 ministérios, mas estão usando isso para o seu próprio bem, infelizmente. Mas nós não podemos apontar o dedo para esses homens, mas temos que orar e falar, Deus, abre a mente, o entendimento dele, para que ele veja o que ele está fazendo é errado. Porque o que o Senhor disse para Moisés, tira a sandália porque o lugar que você está é o quê? Então Deus não vai dar algo que é santo para quem é profano. Amém? Então, esse 6º tesouro aqui, a presença de Deus, a gente tem que buscar incansavelmente. Se você sentar com a dona Leonilda ali para tomar um chazinho da tarde, ela vai te dar conselho de mãe, de manhinha, né? Ela vai dar conselho de vó, mas ela vai falar da palavra. Por quê? Está dentro dela. A vó Olga, fui lá visitar a vó Olga, né, vó Olga? A cachorrinha da vó Olga, coisinha fofa. Ela já vem toda para mim, não sei por quê, irmãos. Já deita assim, ó. Hein, pai? Já viu esse filme, hein? Já deita, levanta as pernas, sabe o que ela quer? Carinho na barriga. Até a cachorra da voga já tem intimidade comigo. Vê se pode. O cachorro do meu pai, eu paro lá do outro lado da rua e ele já começa a esmurrar a porta. Aí meu pai abre a porta e eita, logo que eu não aguento mais esse cachorro. Presença de Deus, nós temos que buscar. Infelizmente não se compra no mercado. Presença de Deus é dobrando os joelhos. Felizmente, né? Eu falei o contrário, né? Presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Olha só, fala com Deus Ele te... Quem diz que tem que ser nas multidões? Hein? Um casal aqui que está nos visitando, aplauda o Senhor Jesus aqui, ó. É a irmã da Ângela, prima da Ângela e primo, sejam bem-vindos, viu? A gente é doidão assim, mas é de Deus. Domingo que vem vai ter outro pastor doido, no outro vai ter... Só tem doido aqui, irmã. Mas a gente busca a presença de Deus. Olha a cara do pastor Valdir. Só a pastora Marisa para falar que ele é lindo. Olha o pastor Cláudio. A pastora Sandra falou que o dela é lindo. Olha lá. E em 7º e último lugar, que é o tema de hoje. O tesouro das virtudes. Hein, Bruninha? O que é virtudes? Quem pode me definir em poucas palavras?
Levanta a mão aí. O que é virtudes? Qualidades, pastor Valdir. O que mais? Coisas boas. O que mais? São dádivas de Deus. As virtudes entram dons. As virtudes têm uma alma generosa, como a Ana Thelma, que sai toda quarta-feira. Ela fala que vai trabalhar de graça. Não, Ana Thelma, você já está recebendo, meu amor. Primeiro de Deus e segundo do governo. Nós pagamos você. Nosso imposto. Quem é que paga os aposentados? É nós. Então, irmão, presta atenção. Corra por atrás dessas virtudes. Eu não consigo ser como o pastor Rui. Eu também não, irmãos. Fazer coisa que ele faz é só ele. Sentar e ficar 3 horas ouvindo uma pessoa só, não dá mais para mim, eu já não consigo. Se você quiser um aconselhamento de 3 horas, é o pastor Rui, não é o bispo Márcio. O Valdir também tem a paciência, Jesus. Cada um de nós temos a nossa virtude. Basta a gente explorar essa virtude. Né? Vem para cá os levitas, por favor. Eu olhei para a Karina e eu lembrei. Tinha um... Ai, meu Deus, não pode rir, hein? Nós tínhamos um irmão no louvor, e ele era que nem o pastor Valdir, pregando. É um grande pregador, mas cantando, eu não sei quem é pior, eu ou o pastor Valdir. Eu já vi gente cantar ruim, mas igual eu e o pastor Valdir, misericórdia. E o bispo Cássio, quando pega o microfone aqui, ele tenta ajudar então. Meu Deus do céu. Aí esse irmão, ele fazia parte do louvor. Mas eu não esquento cabeça não, viu, irmãos? Quem esquenta são os levitas, né? Eu, por mim, posso subir aqui e cantar à vontade. Mas levita não gosta, né? Aí a esposa chegou para mim e falou assim, olha só, pastor, o meu marido está fazendo um papel ridículo. Ele não tem dom para cantar. Eu falei, eu sei, mas eu não posso falar isso para ele. Eu já falei algumas vezes assim, disfarçadamente, mas ele não entendeu, então deixa ele lá. Não, pastor, tá ficando feio, não sei o quê. Põe o meu marido para fazer outra coisa na igreja. Ele era diácono. Eu peguei e falei, então tá, vou pôr você na porta. Você vai receber as pessoas, né? O seu Toninho sempre faz isso muito bem. O Paulo, hoje está o tio Rui ali, ó, o manequim da pastora Sandra. Recebe as pessoas. Eu amo ficar de pé na porta. Meu vô Zoca, meu irmão, o diácono a vida inteira ali, ó, não foi, pastor? Subiu para o céu. Diácono a vida inteira, servindo as pessoas, abrindo a porta do carro, abrindo o guarda-chuva, recebendo, levando no carro, servindo água. E eu passei para ele essa missão. Passou 3 meses, essa irmã falou, pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei, por que você vai sair da igreja? Porque o meu marido foi rebaixado. Eu, como assim rebaixado? Porque ele estava no altar e agora ele está na porta. Aí eu peguei e falei para ela, vem cá. Se você mostrar para mim na Bíblia que ser um diácono de recepção na porta é ser rebaixado, eu deixo de ser pastor. Está aqui, mostra para mim na Bíblia. Porque a minha Bíblia fala sobre Estevão. Estevão era o quê? Fala aí no microfone para quem está em casa. O que Estevão era? Era um diácono. Ele pregava a palavra? Pregava, era um evangelista, inclusive. E o evangelista? Exato. Diácono evangelista. E quando ele estava sendo apedrejado pelo nome de Cristo, que ele olhou para o céu, o que ele fez? 2 coisas que nos marcam. A primeira, vamos ver se você lembra. Pai, perdoa quem está lançando pedra em mim. Que era um deles era Paulo, né? Porque eles não sabem o que fazem. Quem fez isso na cruz depois? Antes, né? Quem tinha feito isso antes? Jesus. Então ele era o quê? E ele fez a mesma coisa que pediu misericórdia. E depois ele olhou para o céu e você vai saber. O que ele viu? Ele viu Jesus sentado à destra. O que o diácono enxergou? Jesus à direita de Deus Pai. Mas ele não era um apóstolo, um bispo, um pastor? Não, ele era um diácono. Então quem diz que a função de um diácono que fica na porta é diferente do bispo Cássio que está lá dentro fazendo uma série?
do pastor que prega. A Karina está precisando de ajudadores aqui, ó. Tá que é cansada, né? Quem quer vir tocar? Entendeu, gente? Às vezes a gente quer a virtude do irmão, mas não quer pagar o preço que o irmão paga. Vir aqui ensaiar não é fácil. Tá vendo aquela bateria ali, ó? Aquele menino bonito ali, ô menino bonito, ele já investiu mais de 3 mil reais naquela bateria do dinheiro dele. Estou mentindo? E se precisar vai investir mais. É por isso que eu contratei você. Tem um aquário ainda, né, bispo? Tem um aquário. Nós vamos fazer o aquário. Ah, mas eu quero tocar igual o Leandro. Mas você vai gastar os seus 3 mil reais ali na bateria? Vocês entenderam? Então, tem mais 3 tesouros que a bispa vai falar amanhã sobre generosidade. Na terça-feira vai ser o pastor Marcos, vai falar sobre promessas dos sonhos. E no encerramento, na quarta-feira, o tesouro da vida. Amém? Então essa é a ministração de hoje. Tem um tesouro, está perdido, mas o Senhor já te levantou para você viver o resgate desse tesouro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar. Bispa, vem terminar.